Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim. Para a loja do Sim, você conhece, você confia na Júlio 46, no centro de Canela. Eu vou aproveitar o texto que a professora Gorete me mandou aqui, do livro O Psicanalista e o Palhaço, para entrar no nosso tema de hoje. Em um mundo onde as pessoas não se escutam mais, onde foram treinadas para disputar entre si cada instante de fala e de reconhecimento, sempre e a qualquer custo, a arte da escuta torna-se mais rara e difícil de ser realizada. Escutar o outro é tarefa complexa e também um dos mais poderosos antídotos contra as dificuldades de um convívio social harmônico e desmoronam casamentos, detonam a vida no trabalho e minam os melhores projetos e intenções. Para conversar com a gente, vamos então também pelo Zoom aqui conversar com a pós-doutora da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa. Ela é membro, né, do Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano, o CEDH, da faculdade. Doutora em Educação, mestre em Administração e também licenciada em História pela Universidade do Vale do Rio, pela Unicinos, né? E atuou como professora e gestora na educação básica da rede pública e privada. Professora Gorete Rodrigues conosco hoje, abordando mais uma vez aí o tema hospitalidade, mas hoje com o link da educação, falando sobre hospitalidade e educação. Professora Gorete, bom dia. Bom dia, Braulio, bom dia aos ouvintes. É um 2024 muito pleno, de muitas realizações para todos nós, né? E sim, a hospitalidade ela é um princípio básico civilizatório, né? Porque ela trabalha essa questão do encontro, das relações, né? Essa disposição da consciência de acolher o que está fora dela, seja uma relação consigo, com o outro e com o meio. E aí é muito forte a questão da comunicação. E eu trago esse livro, vai parecer, eu acho que espelhado, né? Mas é o Palhaço e o Psicanalista, que reúne um psicanalista muito famoso, né? Que é o Christian Dulken, é bastante conhecido, e o palhaço Cláudio Tebas, né? O Cláudio Tebas também é um palhaço muito conhecido e ficou muito famoso há uns 10 anos atrás, por uma série de vídeos que ele fez no YouTube, que eu não sei se tu lembras, Braulio, e que no livro eles relatam também aqui no capítulo 16, que é o capítulo que eu vou focar mais, que é Fala que eu não te escuto. Essa era a série dele no YouTube, onde ele percorria ruas e áreas de comércio de São Paulo, e ele, no carro, vestido adequadamente, ele parava as pessoas, ou mesmo circulando em shopping, em locais, ele perguntava para as pessoas perguntas tipo assim: como eu faço para chegar ao banco mais próximo para cometer um assalto? Daí as pessoas diziam: tu dobra tal esquina, tal lugar, papapá. As pessoas ligavam o piloto automático, eram acostumadas a dar informação, davam a informação, mas sem o sentido pleno daquilo que ele estava falando. Sim. Tem uma situação num shopping que ele chega a dizer, ele pede um café, daí ele pede para atendente: eu estou em dúvida se eu faço um assalto no Magazine Luiza ou nas Casas Bahia. Daí a moça diz: acho que as Casas Bahia é melhor, tem mais opções, tem mais espaço. Ou o Magazine Luiza, eu não sei exatamente qual das duas que ela disse. Mas então, para ver o quanto nós estamos num piloto automático, e vamos respondendo, né? E o quanto também na nossa educação a gente faz curso de oratória, a gente aprende a importância de falar, e a gente aprende muito pouco, né? Eu diria que praticamente não se aprende essa arte de escutar, né? É verdade, professora. E tem aquela questão até do senso comum, como é que se diz assim, quem sabe fala, quem não sabe escuta, né? Como se escutar fosse coisa de subalterno, né? De subordinado. Escutar é obedecer, né? E falar é mandar. Enquanto que a gente sabe, até por estudos hoje de liderança, de organizações, a importância que tem o escutar.
Escutar, inclusive, numa dimensão de empresas turísticas, até mesmo de municípios turísticos, de escutar o seu público, né? Para conseguir realmente ter uma mensagem adequada, usar os canais adequados para que tu consiga realmente que a tua mensagem possa chegar, né? A gente viveu aqui em Gramado e na região o problema da comunicação pelas intempéries que nós vivemos, né, por aquelas situações e até mesmo por um decreto de calamidade pública que o prefeito precisou fazer e o quanto isso impactou e o quanto isso as pessoas não entenderam direito. Então, a importância de escutar. E tem aquela ideia que escutar é uma coisa de tu parar, né? Parei para escutar. Se não tu lembra, Braulio, tem aquela expressão, caiu a ficha. Lembra dos orelhões? Permanece até hoje, né? Aquela coisa, tu botava a ficha, quando a pessoa atendia, é que caía a ficha, né? Então, ela tem esse momento, né? Então, o Cláudio Tebas e o Christian Duncan, esse livro eu deixo como uma dica, uma leitura muito, muito leve, muito boa, e que interessa a todos nós, porque a vida é isso, né? É a arte do encontro, então são relações humanas, a gente está sempre passando mensagens, dialogando. E eles trazem, em especial no capítulo esse 16 que eu comentava, 4 Hs da escuta, né? 4 modalidades de escuta. Uma modalidade que é da hospitalidade, né? Uma modalidade que é de hospital, uma modalidade que é de hospício e uma modalidade que é de hospedeiro, né? E essas modalidades, elas acontecem muitas vezes de forma simultânea. Na modalidade da hospitalidade, é aquele momento que a gente acolhe o outro, né? Independente daquilo que a pessoa está falando, eu sou receptiva àquela mensagem. E uma das coisas que nessas experiências que o Cláudio Tebas fez na rua, a pessoa de terno, uma pessoa com determinada titulação, as pessoas escutam diferente, né? E isso está errado, né? A gente deveria realmente descolar a pessoa da sua condição e focar na mensagem que ela está trazendo, né? Naquilo, no conteúdo daquilo, né? E sempre a escuta, ela tem essa coisa de tu entrar em contato com o desconhecido, né? Porque tu não sabe exatamente aquilo que a pessoa vai trazer. E a gente trabalha muito com a questão também do controle, da previsibilidade, do que a pessoa está falando, tu já está pensando na resposta, né? Então, essa ideia da escuta, então, como uma hospitalidade, né? Que tem essa ideia do acolhimento. A outra modalidade traz a ideia do hospital, mas do hospital como cuidado, não como tratar apenas uma pessoa que esteja doente, não, mas de cuidado, de carinho. E às vezes acontece a pessoa dizer assim, Braulio, eu machuquei o dedão. Daí tu diz, tu não sabe que eu quebrei a perna, que não sei o quê. O outro, no lugar de prestar atenção e te dar um acolhimento para aquilo que tu está vivendo, já conta a sua tragédia, que é maior ainda, né? E isso está muito presente nas nossas relações, né? Então, essa questão da atenção, do cuidado, na dor, no sofrimento, e isso é uma coisa que está muito presente na vida de um psicanalista, né? Então, eles tentam trazer o que tem a ver do escutar do palhaço, né? Que tem esse momento de integração com o público, de ficar atento às reações, de escutar a movimentação da plateia e aí se posicionar, e também do psicanalista, né? O outro é a ideia do hospício. E o hospício, não com aquela questão de ser um lugar doente, né? Mas um lugar onde as pessoas podem ser o que elas efetivamente são, né? Onde elas podem extravasar a sua essência independente da censura e se permitir ou escutar-se e escutar o outro naquilo que ele traz, né? Então, a modalidade do hospício, ela tem a ver com respeito ao diferente, à contradição, à excentricidade. E a outra modalidade, né, por último e não menos importante, que é a ideia do hospedeiro. Que a mensagem que tu me traz, eu acolho, eu aprendo e eu compartilho.
né? Eu hospedo. E aí é muito importante também o quanto eu realmente entendo a mensagem, o quanto realmente eu capto aquela informação, aquela pergunta ou aquilo que a pessoa me disse. Nessa época que a gente vive de tiktokização, né, que tudo é tão rápido, né, e mesmo também de fake news, né, a veracidade da informação e a intenção, aquilo que realmente está sendo compartilhado. E aí tem um outro grande estudioso de conversação, que é o Paul Grace, que ele traz dois princípios importantes. O da caridade, porque no momento que eu escuto o outro, eu estou concedendo ao outro um tempo, né? um sentido para aquela relação. E o princípio é a atitude da contribuição, que no momento que eu hospedo aquela informação, aquilo que está me trazendo, eu contribuo com outras informações, eu dou sentido, eu compartilho, né? Eu saio do meu eu, né? Por isso que é tão importante a arte da escuta quanto a questão da hospitalidade, né? Porque eu saio do meu eu e eu hospedo a tua mensagem, eu hospedo a tua ideia dentro do meu sentido, dentro do meu universo, né? Verdade. Sem dúvida, É, professora. É importante. é, Oi, pode pode falar. falar. Não, diga. Ah, sim. Aí, um outro doutor em ciências da comunicação, ele traz isso, né? Escutar e se deixar transformar pelo forasteiro, pelo desconhecido. Com isso é possível tu aprender a conviver com iguais sem abrir mão, né, das nossas diferenças, né? E escutar o próprio Duncan e o Tebas também trazem, que é, sem dúvida nenhuma, é um ato político, porque ele tem uma intencionalidade, e a gente precisa encontrar o centro e o poder naquilo que está sendo dito, não em quem é a pessoa, como ela está vestida, na sua formação, na sua trajetória, mas na mensagem, né? Então, a gente precisa também aprender isso na nossa vivência, aprender isso na abertura de viver o diferente, de conviver, porque isso não é automático. Não é automático em nenhum lugar. Não é automático nas nossas relações, não é automático dentro das empresas. As empresas precisam criar estratégias, mecanismos para ouvir a sua equipe, para ouvir o seu público, para ter canais adequados de comunicação. E isso precisa ser planejado, exercitado, né? E aí ele dá uma dica muito interessante. Se a gente quer ampliar a capacidade de escuta, mas acha que não é muito bom as palavras, ele diz: comece convidando pessoas para sua casa, ou para tomar um café, para tomar um chimarrão, que é tão presente na nossa cultura, né? Com qualquer pretexto. Aprender a receber alguém, a deixar o outro em casa, na sua casa, é o começo da origem de uma escuta hospitaleira. Os princípios que um bom anfitrião tem são análogos, são similares àqueles de escutar o outro, que é não impor as suas regras. Quando a gente recebe alguém, a gente oferece o nosso melhor, e o nosso melhor, muitas vezes, é a nossa atenção, né? É o olhar nos olhos e ouvir aquilo que exatamente a pessoa está falando, interessar-se genuinamente pelo outro, né? Interessar-se por aquilo que o outro está vivendo, esforçar-se e empenhar-se para deixá-lo à vontade. Isso é uma outra coisa que a gente se preocupa quando recebe as pessoas. Ah, fica à vontade. Aí ele diz: cuidado também para não exagerar, porque às vezes o hóspede pode pensar que ele está dando trabalho, né? Então, a função de escuta, ela tem isso, tu tem que dar atenção, mas tu também não pode sufocar. Tu tem que dar liberdade, mas tu também não pode abandonar. São limites muito sutis, né? Claro. Tem alternância de silêncio e de fala, de aproximação e distanciamento, né? Então, eu deixo realmente como dica, né? Porque é uma necessidade cada vez maior da gente escutar na sociedade atual, é um ponto de partida fundamental, é um princípio ético de civilização, é o relacionamento, e aí ele passa por essa escuta realmente acolhedora, hospitaleira, né, que tenha, que seja, que hospede aquela ideia, que ressignifique, que compartilhe, né? Claro. E um bom escutador, e o Christian Duncan diz isso, é um leitor de textos e de pessoas.
é alguém que se interessa pela vida alheia e que ele dá atenção a que ele dá na relação com o outro, que ele dá, por exemplo, por uma série, por um filme que ele está assistindo, por um livro, né? É uma vida que desabrocha, é uma relação que se constrói. Bacana, professora. Professora Goretti, obrigado a você. Grande abraço. Lembrando que fica a dica aí da leitura do livro O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker e do psicanalista Christian Dunker e do palhaço Cláudio Tebas. Professor, um abraço. Até mais. Até mais. Grande abraço. Professor Goretti Rodrigues conosco aqui. E para encerrar rapidamente aqui, o professor Froze, que é um interventor da central de triagem lá da coleta seletiva, está recomendando, não, ele está pedindo, solicitando à comunidade. A partir de hoje, a coleta seletiva estará sendo implementada novamente a separação dos lixos. Segunda, quarta e sexta, lixo orgânico. Terças, quintas e sábados, o lixo seco, o lixo seletivo. Por favor, colabore. O Grande Jornal Regional. Oferecimento Deporte Contabilidade, UX, Broker Turismo, Risul, Círculo Saúde, Censo Properties, Farmácia Líder, Lojas Docim, Lojas Taqui, Arcol, Artefatos de Concreto,